Glória a Deus, aplauda o Senhor com alegria. Glória a Deus. Boa noite a todos, a paz do Senhor Jesus. Quem está feliz com Jesus aqui? Aleluias. Queridos, hoje de manhã o apóstolo trouxe uma palavra pontual aos nossos corações. E eu creio que o Senhor vai continuar falando conosco. Que Ele é um Deus tão bom, Ele é tão bom na sua vida, querido, que Ele complementa as palavras. Eu falei assim, não é possível. O apóstolo, acho que ele deve ter visto o meu esboço, que ele pregou muita coisa que está aqui dentro daquilo que o Senhor vai falar. E eu creio, querido, que você que permaneceu, você que veio de manhã e veio à noite, a porção é dobrada em nome de Jesus sobre a sua vida. Desde já eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Salmos, capítulo 105, versículo 16. Salmos 105, versículo 16, na Nova Versão Internacional, fala assim: Ele mandou vir fome sobre a terra e destruiu todo o seu sustento. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Machucaram-lhe os pés com correntes e com ferros prenderam-lhe o pescoço, até que se cumprisse o que o próprio previa, e a palavra do Senhor o confirmou. O rei mandou soltá-lo, o governante dos povos o libertou. Ele o constituiu senhor do seu palácio e administrador dos seus bens, para instruir os seus oficiais como desejasse e ensinar a sabedoria às autoridades do rei. Somente até aqui. Queridos, nós já ouvimos muitas palavras sobre esse homem chamado José. E o que eu aprendi nesse ano, desde o começo desse ano até agora, é que muitas vezes a gente despreza a palavra do Senhor. E eu te falo como um pregador da palavra. Eu não sabia que a gente tinha tanta capacidade de extrair de um texto, de um capítulo, tantas chaves preciosas, pastora, tantas coisas pontuais em diferentes áreas da nossa vida, em diferentes esferas da nossa vida, apenas de um personagem, apenas de um texto. E o que eu percebi é que se a gente pegar o texto de José e a gente pregar o ano inteiro, pastor Lucas, a gente vai ter uma palavra rema, uma palavra viva e eficaz sobre cada culto. Isso é um ensinamento para mim e para você, querido. Muitas vezes a gente despreza, como a bispa falou aqui, o livro do Salmo, Salmo 91, Salmo 23, mas se você for ler o Salmo 91 todos os dias o Senhor tem um renovo para a sua vida, em cada palavra, em cada vírgula, em cada acento da palavra. Então eu quero profetizar, querido, o Senhor vai te dar sabedoria para poder extrair da palavra tudo aquilo que ela tem para te edificar, para te fazer crescer, para te fazer governar. E eu profetizo que nesse ano de José, a cada momento em que você ler, a cada momento que você ouvir sobre José, o Senhor vai trazer um renovo para a sua vida, em nome de Jesus. E eu achei essa palavra de Salmos aqui, porque ela não é um texto que fala sobre o livro de Gênesis, sobre Gênesis 37, Gênesis 38 ou 39. Ele é um livro do salmista, que estava falando sobre o poder de Deus nesse salmo, sobre a grandeza de Deus, sobre a proteção de Deus. Em algum momento, quando ele estava fazendo esse salmo, ele lembrou de José. Ele lembrou de José não porque José era apenas um texto que estava lá jogado, não. José era uma inspiração para o salmista. José era alguém que o salmista se inspirava. José era alguém que o salmista tinha como um exemplo de um poder de superação, de alguém excelente, de alguém que teve a capacidade de Deus de superar obstáculos e barreiras e momentos difíceis. E eu queria falar um pouco hoje sobre, queridos, sobre os nossos momentos difíceis.
eles geram um padrão de governo, não só para a nossa vida, mas para a vida daqueles que vão adiante de nós. Aquilo que a gente passa, aquilo que a gente sofre, as conquistas que a gente tem, todos os momentos que para nós poderiam ser momentos de destruição, poderiam ser momentos de morte, poderiam ser momentos em que a gente viria à falência, em que a gente viria a retroceder, em que a gente não aguentaria e não suportaria a tamanha pressão. O Senhor está nos ensinando hoje, isso não é em vão. Aquilo que você passa, querido, não é por um acaso, não é o Senhor te castigando, não é o diabo te castigando, não são as circunstâncias da vida que não estão a seu favor, não, é o Senhor te ensinando. Isso que você está passando não é só para você, é para gerar um testemunho para muitos, é para que você vire uma referência para muitos, é para que você crie um padrão de comportamento em momentos de adversidade. José, ele não passou isso apenas porque o Senhor queria ensinar apenas ele a superar obstáculos, não. Sobre a vida de José, o Senhor estabeleceu um padrão de comportamento em meio ao caos. E eu já quero profetizar sobre a sua vida, queridos, através da situação que você está passando, não só sobre a situação, mas sobre a sua postura em meio às adversidades. O Senhor está estabelecendo um padrão de comportamento em meio ao caos. E esse padrão vai ser estabelecido sobre os seus filhos, sobre os seus netos, sobre os seus amigos de trabalho, sobre os seus companheiros de ministério. E as pessoas, quando elas passarem por uma situação parecida com a sua, elas vão falar assim: eu vou lembrar de fulano, eu vou lembrar do André, eu vou lembrar do Mateus, eu vou lembrar da Claudirene, porque ela soube passar, e ela soube passar resistindo, ela soube passar com intensidade, ela soube passar com integridade, e ela não retrocedeu em meio à adversidade. Vira para o irmão que está do seu lado e fala assim: você é referência em meio ao caos. Vira para o outro e fala assim: você será referência em meio ao caos. Querido, nós não seremos lembrados por aqueles que desistiram no meio do caminho. Nós não seremos lembrados por aqueles que ficaram no meio da adversidade. Nós não seremos lembrados por aqueles que morreram, por aqueles que retrocederam. Não, você será lembrado por alguém que resistiu, por alguém que venceu, por alguém que elevou de nível, por alguém que estabeleceu o governo, por alguém que resistiu e cresceu em meio ao caos, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o nome desse Deus? Aleluia! Aleluia! E eu queria falar sobre alguns personagens que vieram após José, que tiveram um padrão de comportamento totalmente parecido com o dele. Sabe por quê? O Senhor, Ele viu tanta graça em José. O Senhor, Ele viu tanta excelência em José. O Senhor viu em José tanta capacidade de governar em meio ao caos, governar em meio a uma cisterna, governar em meio a uma prisão, governar no palácio, governar em ambientes caóticos, que Ele tomou José como um exemplo para aqueles que viriam após a ele. Queridos, muitas vezes a gente pensa que é castigo de Deus aquilo que a gente está passando, mas o Senhor está nos testando para nos aprovar. O Senhor está nos trazendo a essa situação para que nós sejamos forjados por Ele. Os momentos de José que José passou não foram um golpe de azar ou um golpe de sorte. Às vezes a gente pode olhar para a história de José, a gente pode olhar para a trajetória dele, e a gente pode dizer que ele foi favorecido em alguma área, a gente pode dizer que ele teve sorte em alguns momentos da vida dele, a gente pode dizer que ele teve azar em alguns momentos, mas tudo isso que o Senhor estava fazendo sobre a vida dele era uma forja. O Senhor estava forjando José em cada situação, em cada momento em que ele ia vencendo, era o Senhor batendo na espada, era o Senhor batendo o martelo e jogando no fogo, e do fogo ele jogava na água, e da água ele martelava. Se você sabe como é feita uma espada, como era feita uma espada antigamente, e até hoje, existem pessoas que fazem espadas, facas desse jeito. O metal era colocado no fogo e ele ficava lá durante horas ou até dias. E ele era tirado do fogo, ele era martelado e colocado na água. O choque térmico fazia
esse metal ficar ainda mais rígido. Então novamente ele era colocado no fogo, do fogo ele era martelado, e depois ele passava de novo pelo choque térmico. E muitas vezes a nossa vida é desse jeito, queridos. A gente entra numa provação, quando a gente está saindo de uma provação, a gente vem as marteladas da vida. E quando vem as marteladas, a gente pensa que a gente vai avançar, a gente vai crescer, a gente é afundado em outra provação. Sabe o que é isso, querido? É o Senhor te forjando a ser alguém melhor, é o Senhor te forjando a ser alguém mais resistente, é o Senhor te forjando a ensinar pessoas que você pode vencer os obstáculos, que você pode vencer as provações. É o Senhor te ensinando que você vai mostrar para os seus filhos, quando eles passarem dificuldade, você vai falar assim: filho, você vai vencer, porque o seu pai e sua mãe resistiram às provações. Filho, não se preocupe, isso é pequeno perante ao que o seu pai passou, mas nós estamos aqui, nós vencemos. O Senhor está te forjando para você forjar uma nova geração. O Senhor está te forjando hoje, para que amanhã pessoas sejam forjadas pelo seu testemunho. O Senhor está te forjando hoje. Está doendo, o fogo está queimando, a martelada está insuportável, você está sendo afundado pela crise, mas espera mais um pouquinho, querido, porque daqui a pouco você vai ser uma espada afiada, você vai ser alguém que vai cortar aquilo que vier pelo seu caminho, você vai ser um instrumento para que batalhas espirituais, físicas, sejam travadas, e outras pessoas vão te ver como uma ferramenta precisa na mão do Senhor. A vida de José foi uma forja do início ao fim. E a forja, queridos, não é só nos momentos ruins. José iniciou a sua história com o favor de Deus, o favor do pai. Ele era o preferido, ele era o amado, ele era o desejado da sua casa. E a primeira forja de José foi suportar o favor de Deus. Queridos, muitas vezes a gente pensa que o nosso teste é só nos momentos ruins, mas eu tenho uma coisa para te dizer: o Senhor vai mandar o extraordinário para a sua vida, amém? O Senhor vai mandar o favor de Deus para a sua vida, amém? Mas essa também é uma forja do Senhor, nesse momento de abundância, nesse momento de estabilidade, nesse momento de felicidade, em que você vai viver ou você está vivendo, o Senhor também está forjando o seu caráter. Você não vai se desviar, você não vai se ensoberbecer, o orgulho não vai entrar dentro do seu coração, porque você vai estar sendo forjado por aquele que faz as melhores ferramentas de batalha. E a forja de José, ela foi tão precisa. José, ele foi uma ferramenta tão precisa no momento em que o Egito precisava, que o Senhor tomou ele como um exemplo. O Senhor tomou ele como alguém irrepreensível. Porque se nós formos analisar, todos os personagens da Bíblia caíram em algum momento. Abraão mentiu, que Sara era sua irmã. Abraão tomou decisões erradas no meio do caminho. Adão e Eva pecaram, comeram do fruto. Davi errou, Davi pecou. Moisés bateu na pedra e não teve direito de herdar a terra prometida. Tantos personagens da Bíblia que foram quase irrepreensíveis, queridos. Quase chegaram à excelência no servir, quase chegaram à excelência no caráter, mas sempre em algum momento eles caíram, sempre em algum momento eles deslizaram. Mas José não. José permaneceu íntegro do começo ao fim. É por isso que a história de José é tão parecida com a história de Jesus, pastora. É por isso que José, ele estabelece um padrão que viria o próprio Filho de Deus, seguiria esse padrão. Um padrão de excelência, um padrão de integridade, um padrão de resistência. Quanto mais você permanecer, quanto mais você resistir ao inimigo da sua alma, quanto mais você não se dobrar aos manjares que a vida tem para te oferecer, quanto mais você discernir aquilo que é propósito e aquilo que é proposta, quanto mais, querido, você aprender a sacrificar, quanto mais você aprender a silenciar a sua voz ao invés de murmurar, quanto mais você aprender a respeitar e suportar os processos, mais o Senhor vai te tomar como referência para muitos, em nome de Jesus.
O seu nome vai ser tirado das rodas de fofoca. O seu nome será retirado das rodas em que você era referência do mal, você era referência daquilo que não fazer, você era referência daquilo que não seguir como comportamento, mas eu profetizo sobre a sua vida. O olhar das pessoas ao seu respeito vai mudar em nome de Jesus. As pessoas vão continuar falando mal, sim, isso é um padrão do ser humano, mas é porque elas não suportam aquilo que o Senhor tem sobre a sua vida, porque elas não suportam a luz que há em você, elas não suportam o sal do Senhor, o tempero do Senhor sobre a sua vida, em nome de Jesus. Mas nós vamos resistir ao inimigo na nossa alma, nós vamos resistir àquilo que o inimigo tem para nos oferecer, e nós seremos referência em nome de Jesus. O apóstolo, por isso que eu falei que o apóstolo, acho que ele me copiou hoje, que ele falou sobre Daniel, e Daniel estava no meu esboço. Daniel, ele seguiu, sabe qual o padrão de José? De integridade em uma terra estranha. José, ele foi levado ainda novo, acorrentado, para uma terra estranha que era o Egito. Anos depois, Daniel, ele também era levado, acorrentado a uma terra estranha que era a Babilônia. Nada que o Senhor faz em sua palavra, querido, é por um acaso. Nada que o Senhor ele faz nas suas escrituras é apenas uma coincidência, porque o Senhor, no reino de Deus não existem coincidências, no reino do Senhor existe intencionalidade. O Senhor, ele é intencional em tudo que faz, ele repetiu um padrão para estabelecer um padrão de comportamento. O Senhor, ele repetiu um padrão de caos para estabelecer um padrão de comportamento. Se você puder, querido, anote isso na sua Bíblia, no seu bloco de notas. Todas as vezes que o Senhor repete um padrão de caos, é porque ele quer estabelecer um padrão de comportamento e de integridade dele sobre a sua vida. Muitas vezes você passa e você fala assim: parece que é o mesmo processo que eu estou passando, o mesmo processo que os meus pais passaram, eu estou passando. Parece que é o mesmo processo que o meu avô passou, o meu bisavô passou, e eu estou passando. E muitos falam, é maldição hereditária. Você está atravessando maldições sobre a sua família. Querido, isso não é maldição não, isso é um padrão de caos, para que o Senhor coloque imperfeição a partir da sua vida, para que o Senhor estabeleça uma solução para o problema a partir de você. Você vai ser aquele que vai paralisar os padrões de caos sobre a sua família em nome de Jesus. O seu avô passou, o seu pai passou, mas você vai vencer. O seu avô caiu, o seu pai caiu, a sua mãe caiu, mas em nome de Jesus você vai quebrar os padrões de caos sobre a sua casa em nome de Jesus. Daniel foi acorrentado, e lá na Babilônia era oferecido para ele os manjares do rei. O rei falou: Daniel é bonitinho, Daniel ele tem que trabalhar no palácio, ele é formoso, ele tem o padrão que eu preciso para que trabalhe no palácio, mas para que antes ele vá, ele precisa comer dos manjares, para que ele fique ainda mais formoso, para que ele fique ainda mais belo, para que a pele dele ainda fique mais sedosa. Mas assim como José não se dobrou ao comportamento do Egito, Daniel também não se dobrou ao comportamento da Babilônia. Queridos, a Babilônia e o Egito vão querer te oferecer muitas coisas, elas vão querer fazer muitas propostas, eles vão querer fazer muitas coisas que para nós é bênção de Deus. Você já chegou na sua casa falando assim para sua esposa: amor, eu recebi uma proposta de emprego, eu acho que é Deus. Não, eu recebi uma proposta que eu vou trabalhar muito menos e eu vou ganhar muito mais, então eu acho que é Deus trabalhando na nossa vida. Não, amor, eu vi um carro que é a metade do preço e ele é zero, ele está com 1000 quilômetros rodados. Eu acho que é o Senhor trabalhando na nossa vida. E muitas vezes a gente cai em golpe, a gente cai em enganação do diabo, a gente perde dinheiro, a gente perde a nossa paz, a gente perde o nosso coração. Sabe por quê? O inimigo ele é especialista em transformar ciladas do inimigo em bênção de Deus. Mas eu quero profetizar sobre a sua vida: você não vai cair nas ciladas do inimigo. Sabe por quê? O Senhor está abrindo olhos espirituais em nome de Jesus.
Sabe por quê, querido? Vão vir propostas para você muito atraentes, vão vir propostas nesse ano de 2026, muito vestidas de bênção do Senhor, mas o Senhor vai te dar discernimento, o Senhor vai te dar sabedoria, o Senhor vai abrir os seus olhos, o Senhor vai abrir a sua mente, o seu intelecto, para que você não caia nas astúcias do inimigo, em nome de Jesus. Assim como José, ele não se dobrou àquilo que o Egito tinha para ele, assim como Daniel não se dobrou aos manjares do rei, ele comeu apenas legumes e água, e ele era mais formoso, a pele dele era mais atraente do que os outros. O Senhor vai te prosperar na sua simplicidade, o Senhor vai te prosperar aonde Ele te plantou, o Senhor vai te prosperar aonde Ele te estabeleceu, querido, e Ele vai te enviar aonde há propósito dele sobre a sua vida, em nome de Jesus. Só você que crê, levanta a sua mão. Eu quero profetizar sobre a sua vida. Você não precisa de propostas do inimigo para prosperar, você não precisa de propostas do inimigo para avançar, você precisa de uma palavra rema vinda do Senhor, e eu tenho uma palavra para te dizer: espera, permanece, não se dobra, porque o Senhor vai te elevar de nível, em nome de Jesus. Faz um barulho para o Senhor, se manifeste de alguma maneira. Aleluia, aleluia. Nós não precisamos, querido, daquilo que o mundo tem para oferecer. Nós não precisamos nos dobrar às técnicas que a internet tem para nos oferecer, para viver uma vida íntegra no Senhor, para viver uma vida próspera nele. Nós só temos que trabalhar, nós só temos que honrar ao Senhor, nós só temos que ser fiéis, nós só temos que não negociar o nosso servir, porque o Senhor vai fazer milagre na simplicidade de onde nós estamos. Eu sou a prova disso. Eu nunca negociei o meu servir com o Senhor. Eu nunca negociei, queridos, o meu tempo com o Senhor. Muitas propostas viram para mim. Eu sempre trabalhei com evento, eu sempre trabalhei. E o evento, você sabe, é de final de semana, é de sábado, é de domingo. Evento é para viajar para outros estados. Evento, se eu quisesse, eu trabalhava de segunda a segunda, sem folga. E eu poderia estar ganhando muito dinheiro, mas sabe o que? Eu não negociei o meu tempo com o Senhor, e não tem faltado nada para minha casa, para minha família. Em 2025 eu vivi mais do que eu vivi talvez em anos da minha vida. Sabe por quê? Aquele que não negocia, recebe favor do Senhor. Esse ano de 2026 você não vai negociar o seu tempo com o Senhor, que é o mais precioso da sua vida. Esse ano você não vai negociar o seu servir. Talvez você está aqui, você nunca se inscreveu no voluntariado, você nunca se inscreveu para ser servo dessa casa, porque você falou: eu não vou ter tempo, eu não vou ter, porque o meu trabalho é muito difícil. Eu quero profetizar sobre a sua história. Esse vai ser o ano que você vai servir, e esse vai ser o ano que o Senhor vai te abençoar, esse vai ser o ano que o Senhor vai te prosperar, esse vai ser um ano em que você vai fazer com qualidade aquilo que o Senhor te chamou para fazer, e o Senhor não vai deixar faltar nada na sua casa, queridos. Isso é mentira de Satanás. O tempo que você deixa de servir para poder trabalhar não rende, não prospera. Ah, mas você é pastor, é muito cômodo para você falar isso, pastor. Não, nós aqui da IBF não vivemos apenas pelo falar, nós vivemos pelos testemunhos que geramos, nós vivemos pelos testemunhos que recebemos, nós viemos pelas palavras que pessoas dessa casa abriram mão muitas vezes de um tempo de trabalho, abriram mão muitas vezes de uma proposta de trabalho para trabalhar longe, para trabalhar de final de semana. E o Senhor, elas falaram assim: pastor, eu não estou acreditando, mas a minha vida, ela cresceu muito mais do que se eu tivesse aceitado essa proposta. Os planos do Senhor para a sua vida, querido, não cabe a você entender, amém? Eu não sei porque o Senhor está levando a palavra para esse ponto, mas o Senhor está mandando dizer para pessoas: não tente entender os planos de Deus, não tente entender os nãos de Deus, não tente entender as portas fechadas sobre a sua vida, porque o Senhor conhece a nossa estrutura, o Senhor conhece o nosso caráter, o Senhor conhece aquilo que nós podemos chegar e onde a gente tem que ser paralisado pelo Senhor. Então o Senhor está dizendo para pessoas aqui:
Talvez você vai receber um não ainda no começo desse ano, mas esse não para você pode parecer triste, pode parecer uma perca, mas o Senhor está dizendo para você: é livramento meu para a sua vida. Eu estou te livrando de uma armadilha de Satanás. Então que os seus olhos, querido, estejam ainda mais abertos. Não é tempo de dormir, não é tempo de festejar, não é tempo de descansar, é tempo de ficar em sentinela, é tempo de ficar com os nossos olhos e ouvidos abertos para aquilo que o Senhor tem para nos entregar, em nome de Jesus. Aleluia. O segundo personagem é Davi, e eu amo, queridos, falar sobre Davi. Davi errou sim, Davi caiu sim, mas ele tinha a maior virtude que muitos de nós não temos: ele não tinha orgulho. Davi caiu sim, mas a partir do momento que ele cai, o Senhor, ele esfrega na cara dele aquilo que ele fez, ele se lança ao chão, ele joga cinza sobre as suas costas, e ele fala: Senhor, pode me tirar tudo, pode me tirar meus filhos, pode me tirar o meu reinado, pode me tirar tudo o que eu tenho, mas não retires de mim a tua presença. Sabe por quê, queridos? Ele entendia que o mais importante na vida dele era a presença do Senhor. Talvez você tenha colocado ídolos sobre a sua vida, talvez você tenha colocado pedestais sobre a sua história. É o meu trabalho, são as minhas finanças, é a minha saúde, são meus filhos, é a minha esposa, é o meu esposo, é o meu pastor. Eu não sei qual ídolo você tem colocado sobre a sua história, mas eu quero profetizar: um coração como o coração de Davi está sendo enxertado sobre a sua vida hoje, em nome de Jesus. Você vai avançar sem medo de perdas, você vai avançar sem medo de nãos, você vai avançar sem medo de perder pessoas, perder dinheiro, perder bens, mas a presença do Senhor vai ser o mais importante sobre a sua vida, querido. Você pode perder tudo, assim como Jó perdeu, mas ele ainda tinha presença, e quando a presença é estabelecida sobre a nossa vida, a restauração, a dupla honra. Quando a presença do Senhor é estabelecida sobre os nossos dias, o Senhor traz aquele que está perdido, o Senhor traz aquele que estava longe, o Senhor estabelece governo sobre a nossa história, em nome de Jesus. Então esse ano de 2026, só quem crê, eu vou liberar essa palavra, vai ser um ano em que nós vamos mais sentir a presença do Altíssimo sobre a nossa história. Esse vai ser um ano da intimidade total com o Senhor. Esse vai ser um ano que nas pequenas coisas, em que nos pequenos detalhes, nós vamos pedir a opinião daquele que importa, que é o Senhor Jesus. Querido, talvez você tenha vivido os seus dias pedindo a opinião de internet, pedindo a opinião de amigos, pedindo a opinião de família, pedindo a opinião de pessoas que erram e são pecadoras, mas a maior opinião sobre a minha e sobre a sua vida é sobre Jesus, que te criou, que me criou, que sabe das nossas falhas e mesmo assim decidiu nos amar, mesmo assim decidiu permanecer e caminhar conosco. E Davi, sabe qual é a semelhança que ele tem com José? Ele foi esquecido, ele foi desprezado por aqueles que ele amava. Olha a semelhança: José era o filho mais novo, Davi era o filho mais novo. José foi rejeitado pelos seus irmãos, Davi também foi rejeitado pelos seus irmãos. José esteve numa posição de governo e mesmo assim decidiu perdoar, mesmo assim decidiu liberar favor. Davi também, ele esteve numa situação de governo e mesmo assim ele não decidiu punir aqueles que o desprezavam. Sabe o que eu entendo, queridos? Não importa a geografia onde o Senhor te estabelece, o caráter tem que ser irrepreensível na presença do Senhor. José era o menor da sua casa, sim ou não? José, ele não tinha voz ativa dentro da sua casa. Eu estou correto ou não estou, queridos? Davi também não tinha voz ativa na sua casa, ele era o menor da sua casa. Todos os seus irmãos eram guerreiros, todos os seus irmãos, eles participavam do fronte da batalha do reinado de Israel. Davi não. Davi era o pastor de ovelhas, ele não era um pastor das melhores ovelhas.
Porque a palavra fala que ele ficava atrás das malhadas. As malhadas eram as rejeitadas, as malhadas eram aquelas que ninguém queria comprar, não eram usadas por sacrifício, elas não eram usadas para nada. Mas José, ele ficava atrás das ovelhas rejeitadas, ele era o rejeitado dos rejeitados. Mas eu tenho uma coisa tão especial com Davi, porque o Senhor, quando Ele olha para Davi, Ele não olha para a sua aparência, Ele não olha para a sua estatura, Ele não olha para o seu poder de fazer, pelo seu poder de desenvolver, pela sua inteligência, não. O Senhor, Ele olha dentro do coração de Davi, e Ele fala assim, peraí, esse menino que todo mundo rejeita, esse menino que ninguém respeita, esse menino aqui que está atrás das ovelhas rejeitadas de seu pai, tem um coração segundo o meu coração aí dentro. Talvez, querido, até hoje você foi desprezado por pessoas que você amava, ciclo de amizades, trabalho, ninguém nunca viu potencial em você, mas existe algo aí dentro do seu coração, que o Senhor, Ele sonda como ninguém sonda, o Senhor, Ele contempla como ninguém contempla, o Senhor, Ele esquadrinha como ninguém esquadrinha, o Senhor vai lá dentro do seu profundo, do seu íntimo, o Senhor, Ele não olha o seu coração pelos seus traumas de infância. O Senhor, Ele não esquadrinha o seu coração por aquilo que você passou no passado e gerou amargura, gerou dor, gerou uma carcaça dentro do seu coração. Não, o Senhor, Ele esquadrinha o seu coração na essência, queridos. Ele fala assim, o meu filho foi machucado pelas dores do mundo, o meu filho foi rejeitado por pessoas, e talvez hoje ele passe um ar de superioridade, ele passe um ar de uma pessoa que não quer ser machucada por ninguém. Talvez hoje ele não quer se relacionar com pessoas, porque ele já foi muito ferido. E o Senhor está falando assim, eu não me importo com as suas dores, eu me importo com a essência que há dentro do seu coração. E querido, por isso que a palavra dele fala, a chama arderá continuamente no altar, e ela não se apagará. Sabe por quê? Ele está falando assim, as dores da sua vida, os traumas da sua vida, aquilo que fizeram com você, aquilo que o mundo fez com você, aquilo que você mesmo fez com você, não apaga a chama que eu tenho ainda dentro do seu coração. E se o Senhor ver apenas uma brasa, se o Senhor ver apenas uma fagulha do fogo dele dentro de você, Ele pode te tirar de trás das malhadas, Ele pode tirar dos rejeitados, Ele pode te resgatar daquele que é o improvável e levar a um lugar de governo. Então o Senhor está falando para pessoas pontuais aqui nessa noite, querido, todo mundo pode ter te rejeitado, mas o Senhor ainda vê uma chama aí dentro do seu coração, o Senhor ainda vê um potencial aí dentro de você, o Senhor vê alguém que ninguém enxerga, mas Ele, que é aquele que esquadrinha corações, vai te levantar nesse ano de 2026. Levanta sua mão, querido. Talvez você não está com força de levantar, talvez você não está com força de dar um glória a Deus e um aleluia, mas hoje o Senhor vai te dar força. Hoje o Senhor vai colocar de volta a alegria no seu coração. Eu vejo o Senhor acendendo a chama, eu vejo o Senhor colocando brasas vivas, vindas do altar dentro de você. E eu quero profetizar, você vai se levantar, você vai se levantar em nome de Jesus. Você não morreu, querido. Aquilo que era para te matar ainda não te matou. E o Senhor, Ele contempla aqueles que permanecem. O Senhor contempla aqueles que não desistem. O Senhor contempla aqueles que não pararam no meio do caminho. Olhe para o lado, querido. Pode olhar para o lado aí. Várias cadeiras vazias. Sabe o que isso significa? Várias pessoas que paralisaram no ano de 2025. Várias pessoas que não suportaram permanecer nesse ano. Você pode colocar na sua memória pessoas que você viu ano passado que você não vê mais. Sabe o que? Elas não conseguiram resistir. Elas deixaram a chama apagar. Elas deixaram o fogo do Senhor morrer no coração delas. Mas se o Senhor te trouxe aqui hoje, é porque ainda tem uma chama, ainda tem uma brasa ardendo dentro do seu coração, querido. E a palavra que eu tenho para a sua vida é: não desista. O Senhor vai contemplar a sua permanência. O Senhor vai contemplar o seu permanecer onde muitos desistiram.
E mesmo assim, como Davi, mesmo como José, rejeitado por aqueles que amavam, ele não desistiu. Ele abraçou todas as oportunidades que o Senhor colocou no caminho dele. Quando veio o urso, Davi matou. Quando veio o leão buscar as ovelhas do seu pai, ele despedaçou o leão. Quando veio o gigante, ele não perdeu a oportunidade, ele pegou a sua funda e jogou. Quando o gigante caiu, ele cortou a cabeça. Quando o rei Saul afrontou, ele decidiu não matá-lo, ele decidiu não fazer aquilo que o seu coração estava dizendo para ele fazer. Ele permaneceu, ele honrou, e ele chegou até o reinado. E ele foi o melhor rei sobre Israel. Quando você decide permanecer, querido, o Senhor coloca um governo que ninguém vai estar. Quando você decide permanecer, você entra em patamares que a sua família nunca chegou. Quando você decide sacrificar onde ninguém quer sacrificar, o Senhor estabelece um nível de governo, onde muitos ao seu lado não vão poder suportar. Permaneça firme no Senhor. Permaneça firme no chamado que Ele te estabeleceu. Que o governo vai te esperar lá na frente. Você vai olhar para trás e vai falar assim: eu não sei como consegui suportar. Eu creio que Davi, ele olhava para trás, a sua trajetória, a sua história. Ele fala assim: como eu tão pequeno, como eu tão franzino, eu não conseguia levantar uma espada que Saul levantava. Mas eu consegui derrotar um gigante. Eu consegui derrotar aquele em que todos tinham medo. Todos se acovardaram, até o rei Saul, que era o guerreiro mais poderoso sobre Israel, se acovardou em meio ao gigante no caminho dele. Mas querido, quando a gente leva a presença do Senhor à frente, nada nos acovarda, nada nos coloca medo. Talvez, querido, aquilo que o Senhor tem para a sua vida pode te amedrontar, aquilo que o Senhor tem para estabelecer na sua história pode gerar medo no seu coração. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: leva a presença do Senhor à frente de todas as suas batalhas, porque o medo não vai te paralisar em nome de Jesus. O Senhor libera a palavra sobre a mim e sobre a sua vida. Você vai prosperar, você vai crescer, você que é empresário vai multiplicar a sua empresa. Aí você olha e fala assim: não, eu não vou suportar. A minha empresa não tem estrutura para receber mais clientes. Não, a minha empresa não tem estrutura para receber mais funcionários. Sabe o que é isso? É o diabo colocando medo do gigante sobre o seu coração. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, querido: aquele que vai à frente, ele estabelece o caminho, ele dá estrutura, ele dá funcionário, ele dá capacidade, ele dá todas as ferramentas que você precisa para avançar na presença do Senhor. Só você que tem uma empresa, só você que é empreendedor, levanta a sua mão, que eu quero profetizar sobre a sua vida. Vão vir gigantes no seu caminho, e o primeiro sentimento que você vai ter é medo, é pavor de avançar, de prosseguir. Mas eu tenho uma coisa para te dizer: não há gigante, não há urso, não há leão, não há estrutura pequena, não há negócio pequeno que possa gerar medo no seu coração, porque o Senhor liberou uma palavra hoje sobre a sua vida. Eu tenho crescimento, eu tenho governo, eu tenho multiplicação, eu tenho portas abertas, eu tenho situações improváveis para gerar sobre a sua vida. Você não vai acreditar, mas é o Senhor agindo sobre aqueles que permaneceram nesse ano, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor em nome de Jesus. Aleluia. Aleluia. Eu creio que essa pregação, querida, ela vai ter que ser estendida para um outro dia, porque tem muita gente que se inspirou em José. Eu queria falar sobre um deles, que é Neemias. Neemias, ele foi um inconformado no meio de uma geração corrompida. Assim como José. José, ele não se conformou em estar dentro de um poço. Ele não se conformou em ser apenas um servo de Potifar. José não se conformou em ser apenas um preso comum. José não se conformou em apenas revelar um sonho. Sabe por quê? José tinha uma coisa que era um espírito excelente.
Aquilo que as pessoas olham para você e falam assim: nossa, essa pessoa ela faz algo muito bem. Nós vemos o Betinho tocando guitarra, falando: nossa, que talento tem o Betinho. Nós vemos o apóstolo pregando, que ele fala: nossa, como essa pessoa, o apóstolo prega muito, como com a graça, um talento que ele tem na pregação. Nós vemos grandes esportistas, nós falamos: que talento essa pessoa tem. Mas querido, isso pode ser talento para o mundo, mas para o Senhor é um espírito excelente. E um espírito excelente eu tenho, você tem, todos nós temos algo que o Senhor injetou dentro de nós para poder nos fazer avançar e crescer. Mas sabe qual é a diferença de eu tocando guitarra e do Betinho? É que o Betinho ele exercita o espírito excelente que o Senhor colocou na vida dele. É que o meu espírito excelente com certeza não é a guitarra, eu ainda estou procurando ainda. Mas eu creio, queridos, que um dia eu vou achar o meu espírito excelente em nome de Jesus. E eu profetizo sobre a sua vida. O Senhor, Ele vai colocar exatamente qual é o seu espírito excelente. Você vai parar de se debater. Você vai parar de andar para um lado, andar para o outro e falar assim: eu não sei o que eu faço da minha vida. Sabe por quê? O Senhor vai revelar a você aquilo que você tem de melhor, aquilo que você tem de excelente. E é nisso que o Senhor vai te fazer avançar, vai te fazer crescer e vai te fazer governar em nome de Jesus nesse ano de 2026. Neemias, ele era um copeiro do rei. Neemias, ele servia ao rei. Ele era um escravo. Mas ele viu o estado em que Israel estava. Os muros derrubados, o templo destruído, a apostasia, as pessoas não acreditavam mais no Deus de Israel, porque a cidade estava destruída. Então Neemias, ele começou a traçar um plano e traçar uma estratégia. A primeira coisa, ele chegou no rei e falou assim: meu rei, eu tenho uma missão. O Senhor me deu um propósito de vida, que é reconstruir os muros de Israel, é reconstruir o templo do Senhor. Me dê autorização para eu poder ir. E para qualquer um, queridos, era inadmissível um escravo, um servo, receber uma carta de um rei para poder ir e pedir ajuda, para poder reconstruir os muros e a cidade de Israel. Mas é assim, querido, aquele que decide ir, aquele que não se acovarda em meio a situações de caos, o Senhor, Ele abre portas inimagináveis. José, ele era um preso dentro do Egito, mas mesmo assim como o apóstolo falou, José prosperou no meio do Egito. Ele prosperou na prisão. Vocês já viram um preso prosperar dentro de uma prisão, queridos? Você já viu um preso ficar rico? A não ser esses caras, esses irmãos da vida aí, né? Os caras conseguem prosperar, mas você já viu o Senhor prosperar alguém dentro de uma prisão? Não existe isso. Mas o Senhor, quando Ele vê um coração inconformado, quando o Senhor encontrar em mim, em você, uma inconformidade com aquilo que está em causa, aquilo que está errado, Ele vai abrir portas aonde não há probabilidade. Quando você se posiciona no meio da sua empresa como alguém íntegro, você não se corrompe em meio àquela sujeira e aquela podridão daquele lugar. O Senhor te faz prosperar, Ele te dá, como? Fugiu da minha mente agora. Ele te promove em meio a uma geração corrompida, queridos. Neemias, então ele avança. Ele recebe o aval do rei. E ele vai começando a achar recurso. Ele vai juntando pessoas, ele vai juntando mão de obra, ele vai juntando material, ele vai juntando pessoas comprometidas com o propósito deles, porque é assim, quando a gente é engajado em fazer aquilo que o Senhor quer que a gente faça, o Senhor manda pessoas no mesmo propósito para nos ajudar. Querido, talvez quando você se levantar para ser um inconformado dentro da sua empresa, quando você se levantar para ser um inconformado dentro da sua casa e da sua família, o Senhor vai preparar pessoas que estão no mesmo propósito que você, para te fazer avançar e cumprir e chegar ao destino. E do mesmo jeito que aquela prisão prosperou,
Neemias, ele conseguiu reconstruir os muros de Israel. Não foi Sambalate, não foi Tobias, não foi o rei, não foram as oposições que paralisaram aquele que tinha um foco e um propósito. Querido, eu quero profetizar sobre a sua história. Esse ano vai ser um ano em que você vai ter foco nas coisas que o Senhor colocar na sua mente e no seu coração. Esse ano você não vai andar perdido por aí, porque o Senhor vai colocar um propósito de vida para você. Ele vai levantar pessoas, Ele vai abrir portas, Ele vai gerar recurso, Ele vai abrir os caminhos para que você possa cumprir. E a palavra para você hoje é: a glória dessa última casa será maior do que a primeira. Talvez você andou perdido no ano de 2025, talvez você andou sem propósito no ano de 2025, talvez pessoas te abandonaram, talvez portas fecharam, mas eu quero profetizar assim como foi profetizado sobre Neemias: a glória desse ano de 2026 será maior do que o ano passado, porque você aprendeu, você recebeu instrução, você ouviu a palavra do Senhor e você decidiu avançar. Só você que quer avançar nesse ano, dá um pulo dessa cadeira, não fica parado aí no seu lugar. Oh! Aleluia! Aleluia! Querido, o Senhor colocou algo muito forte no meu coração. Esse ano será um ano em que o Senhor vai derramar uma glória tão poderosa sobre a sua vida, que Ele vai preparar tudo, quando Ele acharem no seu coração um coração como o de José. Não só um coração que está procurando glória para si, não só um coração que só quis escapar do cativeiro, não só um coração que quis escapar da cisterna, não só um coração que quis o favor do rei, mas um coração que decidiu estabelecer um padrão de comportamento, um padrão de governo, um padrão de excelência por onde ele passou. Eu quero profetizar, querido, que vai ser a partir de você, vai ser a partir do seu caráter, vai ser a partir da sua postura, que tudo vai mudar na sua casa, na sua geração. As coisas que os seus pais passaram não vai ser aquilo que os seus filhos vão viver. As coisas que o seu avô, os seus antepassados erraram, não são aquilo que os seus filhos não vão errar, porque você vai estabelecer um padrão de quebra de qualquer comportamento babilônico, de qualquer comportamento egípcio, de qualquer comportamento da Síria, de qualquer comportamento maligno, porque você vai ser aquele que vai quebrar padrões de caos para estabelecer padrões de governo. Você vai quebrar padrões de maldição na sua vida para estabelecer um padrão de bênção em nome de Jesus. Tudo aquilo que foi como uma mentira para o seu coração vai ser quebrado. Eu queria hoje chamar aqui à frente você que sempre viveu com essa sombra na sua vida, essa sombra de uma maldição hereditária. A sua família passou por divórcios e mais divórcios, e você está talvez conformado que você também vai passar por divórcios. Os meus pais, os meus avós passaram por quebras financeiras, e eu já me conformei que nada que eu faço prospero. Eu já me conformei que eu, os meus filhos e os meus netos vão viver isso. Mas eu tenho uma coisa para te dizer, querido, vai ser a partir de você, vai ser a partir da sua atitude hoje, que o Senhor, Ele vai estabelecer um padrão de bênção, de governo, de prosperidade, de saúde, de comunhão, de alegria sobre o seu lar, em nome de Jesus. Eu queria chamar até aqui à frente você que durante anos tem acreditado nas mentiras de Satanás sobre a sua vida. Hoje o Senhor vai estabelecer um novo pensamento sobre a sua história.
Não existe maldição. Existem comportamentos que serão quebrados a partir de hoje. Existe uma palavra que foi liberada para a sua vida, e o inimigo da sua alma, ele não pode te fazer retroceder quando você recebe uma palavra vinda do altar. Vem para cá, vem, querido, não tenha medo. Durante muitos anos eu não vim de uma família evangélica. Eu morei 2 anos em uma terra hostil, em que ninguém da minha família era evangélico. Eu não falei para ninguém sobre Jesus, sabe por quê? Eu entendi que eu precisava mostrar Jesus. Eu entendi que eu precisava exalar Jesus, não falar dele. No último dia em que eu estava na cidade onde eu morei, 8 pessoas da minha família aceitaram Jesus como único e suficiente Salvador, sem eu falar uma palavra para elas sobre Jesus. Sabe por quê? A partir de hoje, querido, você vai quebrar maldições na sua casa. Não é falando, não é orando, muitas vezes é tendo um comportamento assim como o comportamento de José. Então vem para cá, vai ser a sua atitude, vai ser o seu posicionamento, vai ser a sua exposição que vai mudar o padrão de caos sobre a sua descendência. Olha quantas pessoas eu citei, eu tenho pelo menos mais umas 5 que se inspiraram em José para poder vencer os momentos difíceis. O seu filho, daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, ele não vai lembrar das palavras de maldição que foram lançadas sobre a vida dele. Não, eu vou lembrar do comportamento do meu pai. Eu vou lembrar da permanência do meu pai. Se o meu pai e se a minha mãe resistiram, eu também vou resistir. Se o meu pai e se a minha mãe não morreram, não desistiram em meio à adversidade, eu não tenho o direito de desistir. Vem para cá, querido, vem para cá. Eu era uma pessoa que poderia acreditar nas palavras de maldição sobre a minha casa. Eu era uma pessoa que eu tinha tudo para acreditar que se ninguém foi crente na minha família, eu também não precisava ser. Eu tinha tudo para acreditar que as maldições de alcoolismo na minha casa iriam me gerar também uma vida de alcoolismo, mas não, eu estou aqui no altar pregando a palavra do Senhor, porque eu decidi quebrar o caos sobre a minha descendência. Eu decidi avançar e permanecer, e eu sei que as minhas filhas, elas vão ser criadas no altar, elas vão ser geradas na presença do Senhor, e as filhas e os filhos dela nunca mais viverão aquilo que os meus antepassados viveram. O Senhor está quebrando um caos sobre famílias. O Senhor está quebrando um caos geracional sobre a sua família, em nome de Jesus. Mas, querido, não há lugar para covardia. Não há lugar para medo do que vão falar, o que vão dizer. Esse é um lugar para pessoas ousadas. Esse é um lugar para pessoas que decidem. Esse é um lugar para pessoas que são inconformadas, assim como foi Neemias, assim como foi Daniel, assim como foram os grandes homens de Deus, assim como foi José, assim como foi Davi. Vem, vem, o Senhor está quebrando o caos, o Senhor está quebrando padrões, o Senhor está estabelecendo o governo de Deus sobre a sua vida. Vem, querido, não pensa, apenas vem. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Teu fogo arde em mim e muda o meu viver. Senhor, há comportamento, Senhor amado. Sou teu templo, sou teu altar, sacrifício vivo eu quero oferecer. Louvor não ser
lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida com adoração. Que o nosso louvor não seja um momento, lágrimas vazias, sem avivamento, que o nosso amor não seja fingido, honrado com os lábios, os corações esquecidos. Hoje que vale ter as poesias mais lindas, as harmonias mais brilhantes, se não há verdade em nós. Hoje que vale ter tudo e não ter nada, te dar meus lábios, não minha alma. Eu quero me entregar a ti, entregar minha vida como adoração. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegra a ti, se o meu coração não queima por ti. Não vale a pena só me emocionar e buscar as canções mais lindas pra cantar, se eu não for uma canção que alegre a ti, se o meu coração não queima por ti. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor venha, eu não vou descansar. Até que o Senhor venha, eu vou gastar a minha vida diante do teu altar, diante do teu altar. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Fere meu coração com uma ferida de fome por ti. Fere meu coração com uma ferida de sede por ti. Ensina-me a clamar e a suplicar até que o Senhor venha. Até que o Senhor venha, eu vou clamar. Até que o Senhor
Aleluia. Querido, entenda isso e leve para o seu coração. Todo padrão de caos foi quebrado em nome de Jesus. Levanta sua mão bem alta e declara assim comigo: vai ser a partir de mim. Mais alto: vai ser a partir de mim. Que o caos ele foi paralisado na minha casa. Vai ser a partir de mim. Que a bênção vai ser estabelecida sobre o meu lar. Vai ser a partir de mim. Que o Senhor vai começar a cumprir o propósito dele sobre a minha vida. Só você que acredita, aplauda o nome desse Deus.